A gravidade da conduta se reforça pelo fato de que o teor principal do discurso, insistência na vulnerabilidade e desconfiança das urnas eletrônicas, ao tempo do evento, já havia sido esclarecido e negado por quem competente e demonstrada a improcedência da tese de fraude e ainda rejeitado o voto impresso pelo Congresso Nacional. Mas já se sabia que a insistência naquele discurso caracterizaria abuso de poder político punível. Portanto, o investigado assumiu conscientemente, deliberadamente, as consequências da conduta e, portanto, conscientemente desejou desafiar frontal e cabalmente o judiciário e as instituições. Se tais condutas abusivas e desviadas não se revestem de gravidade, este tribunal deveria revisitar inúmeras condenações em AIGE de autoridades municipais e estaduais que, por agir abusivo ou desvio de finalidade de impacto e gravidade muito menores, são punidos com pena de inelegibilidade praticamente toda a semana nesta Corte. Retomo o artigo 14, parágrafo 9º da Constituição. A Constituição determina que a lei complementar definirá os casos de inelegibilidade por abuso para proteger a probidade, a moralidade e a normalidade e legitimidade das eleições. Extrai o ministro Raul do parágrafo 9º que é um dever da lei, tal qual desenhada na lei complementar, coibir o abuso que feriu, ao meu ver, a probidade, a moralidade e pôs em risco a normalidade e a legitimidade, expressamente no texto constitucional das eleições. Portanto, pelo prisma da gravidade, não pode haver conduta mais típica. Caminho para o final para apenas tecer notas rápidas sobre 3 aspectos que surgiram no debate em torno dessa AIGE. Primeiro, acusação de julgamento político. Alega-se alhures que, ao julgar esta AIGE, está o tribunal a fazer um julgamento político. Ora, um tribunal eleitoral, invariavelmente, ao julgar demandas que lhe são trazidas, acaba por emitir decisões que impactam o sistema político. É inevitável, é da sua essência. Não por outra razão, alcunha-se esse tribunal essa corte de tribunal da democracia. A justiça eleitoral talvez seja o elo mais saliente de engate estrutural entre o sistema jurídico e o sistema político, pois cabe a ela dirimir conflitos surgidos essencialmente na arena eleitoral, na arena política. Isso não a faz perder, a justiça eleitoral, sua identidade e coerência internas. Não a faz mudar os seus códigos de decisão. O código de decisão aqui, por mim, utilizado, é o de lícito e ilícito. Abuso, gravidade, sanção. Código tipicamente do sistema jurídico. Porém, interferências no meio ambiente político e interações com o sistema político sempre haverá. Uma decretação de inelegibilidade afeta o sistema político, mas é de competência constitucional da Justiça Eleitoral. Tolher que o Tribunal Superior Eleitoral decida uma denúncia de abuso de poder político, de desvio de finalidade, com fins eleitorais, alegando que isso interfere, aspas, interfere no jogo político, fecha aspas, seria transformar a Justiça Eleitoral em mera corte registral de candidaturas. Seria convolar o árbitro em mero espectador de disputas eleitorais em que as regras do jogo se transformariam em letra morta. Ora, se um candidato à reeleição do mais alto cargo da República se conduz de forma abusiva e desviada, mobilizando recursos materiais e simbólicos do cargo para desequilibrar a disputa, não tem o sistema jurídico outro comando a emitir que não a censura do ilícito e a aplicação da consequência sancionatória esperada. Negar-se a punir seria, aí sim, aplicar um código político em detrimento da coerência do sistema jurídico. Segundo debate que surgiu em torno dessa AIGE, a suposta tentativa de erradicar uma ideologia. Se disse aqui, inclusive na tribuna, que esse julgamento teria se transformado num julgamento de uma linha política, em, aspas, tentativa de erradicar uma ideologia. Ideologias são inerentes ao jogo político eleitoral e,
desde que não professem violações a direitos fundamentais, hão de ser respeitadas e incentivadas. Porém, o que se está a julgar não é uma ideologia, mas sim os comportamentos patológicos, abuso, desvio de finalidade, que podem ocorrer e, lamentavelmente, ocorrem em próceres das mais diversas ideologias. O uso abusivo do poder pelo incumbente para desqualificar o jogo eleitoral são verificados em governos à esquerda e à direita. Podem ocorrer na Venezuela, na Hungria, na Nicarágua ou mesmo nos Estados Unidos. Não é democrático nem aceitável querer metralhar, fulminar, varrer, extirpar qualquer ideologia se amoldada aos ditames constitucionais. Isso seria odiosa intolerância. Mas comportamentos abusivos devem ser coibidos e sancionados, tenham lugar em governo de qualquer matiz ideológico. Assim tem feito esse tribunal e assim seguirá fazendo. Por fim, eleições de Estado de Direito, respeito à soberania e respeito às regras do jogo, tema muito explorado e muito aprofundado pelo ministro Raul. Cabe, então, um breve comentário sobre a gravidade da sanção de inelegibilidade. Esta, por óbvio, retira um agente político da disputa eleitoral por tempo certo. Censura-se esta decisão, pois ela teria o grave condão, de fazer um tribunal retirar do escrutínio da soberania do voto popular um candidato, um agente político. Esse raciocínio, ao meu ver, apresenta duas fragilidades. A soberania do voto popular, entendo, é fundamental e imprescindível, mas não é a regra de maioria, o granjear do voto majoritário, o único requisito do regime democrático. Cumprir as leis e a Constituição tem igual importância. Eleger-se abusando do poder político ou econômico pode corresponder à manifestação de apoio do soberano titular do voto, mas não se coaduna com o regime democrático. Admitido esse comportamento, daí em diante, tudo é possível sob o apanágio da regra de maioria. E, a partir daí, o resultado é desastroso. Em segundo lugar, porque quem prevê as condutas e as sanções, inclusive de inelegibilidade, é a lei, é a Constituição, por vontade dos detentores do voto popular soberano, o Congresso Nacional. É ele que determina a obrigação desse tribunal de aplicar a lei. Não é o tribunal que escolhe aplicar sanções de inelegibilidade. É um comando legal que impõe a nós, juízes, fazê-lo. Juízes eleitorais apenas fazem o cotejo entre fatos e a hipótese normativa. Apenas qualificam juridicamente condutas. Se outros sistemas ao redor do mundo não prevêem a sanção de inelegibilidade nem aos condenados criminalmente, é uma questão de opção legislativa de cada país. O caso é que o sistema brasileiro prevê, determina. E a lei deve ser aplicada quando o judiciário for provocado, independente do investigado ter recebido dezenas de milhões de votos. Defender o contrário seria condicionar a justiça eleitoral a só coibir abusos de candidatos pouco votados. O sucesso da justiça eleitoral, insisto, em coibir os efeitos de uma conduta abusiva é absolutamente irrelevante, embora elogiável, para a análise da prática do ilícito. Chego ao final com o meu voto. Diante de todo exposto, concluo ter o primeiro investigado agido com responsabilidade direta e pessoal, assumindo os riscos da conduta, por ocasião do evento Reunião com Embaixadores, em 18/7/22, em claro abuso do poder político, desvio de finalidade no exercício de suas competências e ainda uso indevido dos meios de comunicação social oficiais em benefício da própria candidatura à reeleição para o cargo de Presidente da República. De outro lado, de toda a instrução processual, concluo não ter restado indicado, muito menos provado, comportamento do segundo investigado, Walter Souza Braga Neto, na prática das condutas típicas acima divisadas, embora pudesse sofrer o influxo de uma sanção de cassação de candidatura ou do diploma, caso tivesse a chapa logrado vencer o pleito. Assim, em relação ao segundo investigado, cabe aplicar qualquer penalidade. Sendo assim, no mérito, julgo a presente AGE nos seguintes termos. Julgo procedente,
para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. B. Julgo improcedente o pedido em relação ao segundo investigado, Walter Souza Braga Neto. Deixo por óbvio de aplicar a sanção de cassação de registro de candidatura investigados por perda do objeto. Por fim, acompanho também o voto do ministro relator no tocante às providências derivadas por ele determinadas, em especial o oficiamento às autoridades condutoras dos inquéritos criminais instaurados para apurar os fatos, objeto da presente AGE e fatos correlatos. É como voto, senhor presidente.